Aleluia. Só da igreja que a paz do Senhor. Amém. Amém, igreja? Amém. Estamos alegres, né? Estamos alegres, estamos felizes, né? Já com um testemunho lindo da irmã ali, né? Glorificado seja o nome santo do Senhor. Quando o pastor falou sobre as causas na justiça, né? Eu levantei logo minha mão e peguei e recebi minha bênção, em nome de Jesus, né? A gente tem que entrar assim na igreja, confiante, né? Nós temos que confiar no Deus que nós servimos, né? Em nome de Jesus. Vamos estar então lendo a palavra. Desde já agradeço, né, ao pastor João, pastor Jorge, pela confiança, né? Está chamando para estar trazendo essa palavra. Nós sabemos que não é fácil, né? Eu sempre falo, gente, pregar não é fácil, não. A gente fala, é facinho, só chegar e ler. Não, não é isso, não. Pregar não é só você chegar aqui na frente, ler a palavra e pronto, não. Você tem que ler, você tem que saber o que você está falando, né? Para a gente não falar besteira. Para isso é necessário a gente o quê? A gente está comendo a palavra, né? Para que a gente possa se expressar, né? Para que a gente possa passar para as pessoas o que a gente está sentindo e a verdade que está sendo dita. Amém, igreja? Amém. Então vamos estar lendo então Isaías 59, que é o tema da campanha. Amém? Vamos estar lendo então para não perdermos tempo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas eu vou ler o 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem seu rosto de vós para que vos não ouça. Amém, igreja? Amém. Só até aqui. Então a palavra do Senhor já está bem, né? Bem correta aqui. Não tem mistério nessa palavra, né? Isaías 59, a palavra vai nos dizer que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para não poder ouvir. Mas tem um detalhe, mas as nossas, né, as vossas iniquidades, os nossos pecados, que é o meu e o seu pecado, fazem com que isso aconteça, fazem com que as mãos dele se encolhem. Então nós temos que entender, igreja, que é necessário que a gente venha buscar a todo tempo uma libertação por completo, para que o Senhor venha entrar com a sua providência na minha e na sua vida, para que as mãos do Senhor venham estar estendidas sobre nós. É necessário que a gente venha se limpar, é necessário que a gente venha ter um verdadeiro encontro com Deus, para que as mãos dele possam estar estendidas sobre nós. Não é verdade? Porque eu creio que aqui todos, né, são servos do Senhor. Eu creio que aqui todos, né, como é que fala? Procuram, né, estar sempre fora das iniquidades. Eu creio que todos que estão aqui estão procurando por uma salvação, né? Então, as mãos do Senhor, eu creio que está estendida sobre essa igreja. Como eu creio que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a minha vida também, né? Porque tudo que nós vamos fazer, nós temos que apresentar ao Senhor, né? E o Senhor, ele tem cuidado de nós, né? As mãos do Senhor, ele tem sido estendida sobre as nossas vidas. Por isso estamos aqui nessa noite. Por isso estamos aqui dando glória, bem dizendo o nome santo do Senhor. Temos que glorificar o nome santo desse Deus a todo tempo, porque esse Deus é maravilhoso e eu tenho certeza que todos que estão aqui têm uma história para contar. E se não fosse as mãos do Senhor estendidas sobre a vida de vocês, vocês não estariam aqui nessa noite para glorificar o nome santo dele. Como também se não fossem as mãos deles estendidas sobre a minha vida, eu não estaria aqui nessa noite pregando a palavra do Senhor, né? Porque aqui em Salmos, ali o salmista no 40, no versos 2,
vai dizer que o Senhor nos arrancou de um lamaçal do pecado. Ele nos arrancou de um charco de lodo e nos trouxe para a presença dele. Um lodo que você imagina aquele lodo feito uma areia movediça, né? Quanto mais você pisa, mais você vai se afundando, mais você vai se afundando. Mas o Senhor, ele nos arrancou desse lado de lama, desse lado sujo, e nos trouxe para a presença dele. Então nós temos que só o quê? Glorificar o nome santo do Senhor, porque as mãos do Senhor estão encolhidas sim para aquele que vive na iniquidade, aquele que vive no pecado, que muitas das vezes sabemos que estamos errando, sabemos que estamos pecando, o Senhor não está de acordo com aquilo, o Senhor não está se agradando, mas continuamos no erro. Então, para esses, o Senhor não está com as suas mãos estendidas, não. É necessário que você venha se limpar. É necessário que você venha ter um verdadeiro encontro com o Senhor, para que as mãos dele venham a ser estendidas sobre a sua vida. Para que o Senhor venha te dar vitória. Para que o Senhor venha me dar vitória também. Mas eu creio que nessa noite o Senhor está quebrando as correntes. Eu creio que nessa noite toda palavra de maldição lançada contra a vida dos seus ungidos está sendo quebrada nessa noite, porque no sangue de Jesus há poder. E não é à toa que nós estamos aqui. O Senhor, ele tem nos visto. O Senhor, ele tem contemplado o nosso choro. O Senhor tem contemplado cada sofrimento aqui dentro. Mas é necessário que a gente abra o nosso coração, porque o Senhor só vai estender suas mãos sobre as nossas vidas quando a gente verdadeiramente abrir o nosso coração para Ele e deixar Ele entrar. Porque muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, mas o nosso coração ainda está muito duro, o coração ainda está muito fechado. É onde a gente faz aquela oração: Senhor, transforma esse coração de pedra em coração de carne. É necessário, igreja. Muitas das vezes nós estamos assim dentro da casa do Senhor, e muitas das vezes é tanto tempo a gente pedindo algo para o Senhor, uma bênção, e aquela bênção, aquela vitória nunca chega, e nós muitas das vezes murmuramos, criticamos com o Senhor, mas o problema às vezes está em nós. É as nossas iniquidades, é os nossos pecados que não deixam com que as bênçãos cheguem até a mim e até a você. E muitas das vezes nós nos fazemos de cego, né? Muitas das vezes a gente só ouve o que convém a gente ouvir, a gente só vê o que convém a gente ver. Para outras coisas a gente se faz de cego, de surdo, de mudo. Mas nós temos um Deus que está contemplando a tua igreja nessa noite. Porque como já foi falado aqui, nós temos um Deus que Ele sonda nossos corações. E Ele está nessa noite sondando o meu e o teu coração. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E é essa parte que o povo não quer entender. O povo só quer entender a parte boa. Ai, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus não vai fazer, não vai. Então brinca com Deus para você ver. Brinca com o homem, mas não brinca com Deus. E são muitos aí que nós estamos vendo brincando na casa do Senhor, brincando de ser crente. Uma hora está dentro, uma hora está fora. Tá em cima do muro, não pode. Ou você está dentro ou você está fora. Não tem como você ficar em cima do muro. Aleluia. Que morro libertar-te-ei da minha boca. E muitos naqueles grandes dias vai dizer: Senhor, mas eu profetizei, eu orei, eu expulsei demônio. E o Senhor vai falar: afasta-te de mim, Satanás, porque eu não te conheço. Sabe por quê? Por causa das suas iniquidades. Porque você serviu ao Senhor do teu jeito, da tua maneira, e achou que estava agradando, achou que estava passando batido. É muito crente achando que está passando batido nos olhos de Deus. Ei, você pode enganar a irmã Renata, você pode enganar o pastor João, você pode enganar o pastor Jorge, mas
aleluia. É muitos dentro da casa do Senhor se fazendo de bobo, achando que Deus é bonzinho, que Deus não está enxergando o teu pecado, que Deus não está vendo as suas iniquidades. Aí chega dentro da casa do Senhor, ora, rapateia, fala no mistério, mas está todo errado. Na bastião, carábia, e decanta, mando, e ei, é hora, é momento de você rever os seus conceitos, é momento de você ver como é que você está servindo ao Senhor, porque a volta do Senhor está próxima, igreja. E naquele grande dia, muitos vão ficar, porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que dizem ser é aquilo. Aleluia. Então é necessário que a gente venha ter uma comunhão com o Senhor. É necessário que a gente venha ter uma vida verdadeira com o nosso Deus. É necessário que a gente venha servir Ele, mas servir de verdade, em espírito e em verdade. Porque sempre falamos que o nosso Deus ele está procurando os verdadeiros adoradores. Como assim, irmã Renata, verdadeiro? Porque existem os falsos. Infelizmente, dentro da igreja, existem os falsos adoradores. É aqueles que vêm para a igreja quando dá, quando quer, faz o que quer. Não obedece o seu ministério. Eu faço o que eu quero, ei? Não. Porque falar não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim é fácil. Eu quero ver se Ele vive em você mesmo. Porque dentro da igreja, né, o Cristo vive em todo mundo. Mas a gente vê se Cristo vive mesmo é lá fora. É lá dentro da tua casa. É lá no meio da tua parentela. É lá no teu trabalho, é na tua rua, é na tua vizinhança. Nós sempre falamos, quer saber da vida do crente? Procura lá perguntar para a vizinhança. Eles ficam, ó, de orelha em pé. Tudo que entra, que sai da tua casa, tudo que é falado. Porque nós somos vigiados 24 horas por dia. O crente, ele é vigiado 24 horas por dia. Sabe por quê? Satanás, ele fica tentando armar um lacinho, ó, para ver ali onde você dá uma brecha, aí ele vem e entra com tudo, arrebentando com tudo. Então o crente ele tem que saber o que ele fala. O crente tem que saber como ele se comporta. Não é só dentro da casa do Senhor, não. Porque o Senhor está nos vendo aqui, mas Ele está te vendo dentro da tua casa também. Ele está te vendo lá no teu emprego. Ele está te vendo no meio da rua. Ele está te vendo no meio da tua parentela. Ele está vendo tudo. Então não adianta a gente querer ser algo dentro da casa do Senhor e lá fora querer ser outra pessoa, não. É crente duas caras. O crente ele tem que ter uma cara só. O crente ele tem que ter caráter de crente. Aonde você estiver, aonde você andar, a pessoa ir lá e falar, aquela ali sim, aquela ali é uma verdadeira adoradora, aquele ali é um servo do Senhor. Mas triste é quando você olha e você vê alguém comentando, ser crente igual aquele ali, ó. Eu prefiro ficar continuando com o meu Satanás, porque aquilo ali é pior do que a gente. É muito triste, irmão, mas eu já cansei de ouvir pessoas falar sobre crente dessa maneira. Aquilo ali é crente, misericórdia. Então nós temos que dar bom testemunho. Aonde quer que você esteja, você tem que dar bom testemunho. E o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre nós nessa noite. O Senhor está com as suas mãos estendidas para te dar bênção, para te dar vitória. E Ele está com seus ouvidos abertos, atento, ouvindo as suas orações que foram feitas. E nessa noite, todas as correntes estão sendo quebradas. Quem crê que as correntes nessa noite estão sendo quebradas? Eu não sei qual é a corrente que tem te prendido. Eu não sei qual é a corrente que tem impedido você de chegar até o Senhor. Eu não sei qual é a corrente que impede que o Senhor estenda as mãos sobre você. Mas nessa noite, pela fé, eu determino que essas correntes na minha e na tua vida estão sendo despedaçadas nessa noite. Aramanto canta, assumianta, arábias. Oh, aleluia.
as suas súplicas, mas Deus só vai estender a mão sobre você quando você realmente abrir o teu coração. Quando você realmente deixar Ele entrar. Porque Deus, Ele é educado. Nós sempre falamos que o nosso Deus, Ele é educado. Ele só entra aonde nós damos permissão. Satanás não. Satanás entra, faz aquela arruaça, né? E fica tudo por isso mesmo. Mas nosso Deus não. Ele só entra se a gente abrir o coração e deixar Ele entrar. Que nessa noite você venha abrir o teu coração, porque o Senhor está com as mãos estendidas esperando você. Só basta um passo seu para que Ele venha mudar esse cativeiro que você está vivendo. Eu não sei de que maneira você entrou aqui nesta noite. Eu não sei qual é o propósito do teu coração. Eu não conheço o problema de cada um, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o problema de cada um, o propósito que cada um passou por essas portas nessa noite. Então que nessa noite o Senhor venha estender as mãos poderosas e santa dele sobre a minha e sobre a tua vida, e que Ele venha nos dar vitória. Aleluia. O povo de Deus estava duvidando da bondade e do poder do Senhor. O profeta coloca a situação na devida perspectiva. O Senhor não mudou, continua sendo Deus Todo-Poderoso. Antes, as iniquidades e os pecados e que estavam causando separação entre eles e o temor do Senhor. O pecado é a ideia de errar o alvo. O povo estava percorrendo caminhos tortuosos e errando o alvo. E estava estabelecido pelo Senhor para a sua vida. O povo, ele estava errando o caminho. Ele estava percorrendo um caminho de pecado, de iniquidade, e atrapalhando que o Senhor viesse trabalhar na vida deles. Que a gente não venha fazer esse mesmo erro. Que a gente venha pedir ao Senhor entendimento, sabedoria cada dia. Senhor, me ajuda. Estou fazendo errado, o Senhor me conserta. Porque todos nós erramos, igreja. Aqui não tem ninguém santo, não. Mas temos que pedir ao Senhor que a gente venha errar menos, que a gente venha pecar menos, que o Senhor venha limpar a nossa mente, que o Senhor venha limpar o nosso coração, para que a gente possa servir Ele em espírito e em verdade. Nós temos que adorar esse Deus Todo-Poderoso, que nos tirou dessa vida, desse lamaçal do pecado, desse charco de lodo, dessa imundícia aí que é esse mundo, e nos trouxe para cá para servir Ele. Isso é um privilégio, igreja. Isso não é qualquer coisa, não. Você tem que glorificar o nome santo do Senhor todos os dias. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou merecedor, mas mesmo assim o Senhor estendeu as suas mãos santas e poderosas sobre a minha vida. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes nós somos ingratos. Só sabemos criticar, só sabemos murmurar, só sabemos reclamar o tempo todo. Imagine como é que Deus não fica lá de cima olhando. Meu Deus, faço tudo por esse servo, por essa serva. Olha como é que eu corto o laço. Olha como é que eu fecho sepultura. Olha como é que eu dou livramento. E tá a gente murmurando. Todo dia o Senhor nos dá um livramento e a gente nem sabe. Todos os dias. Alguns livramentos chegam no nosso conhecimento. Mas todo dia o Senhor nos dá livramento. Às vezes é aquele ônibus que você perde. Ai, perdi o ônibus. E agora? Poxa vida, vou chegar atrasado. Às vezes é um livramento que Deus está te dando. Aquele ônibus ia bater, ia ter um assalto, um tiroteio, alguma coisa ali. Então tudo você tem que aprender a dar graça ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu perdi esse ônibus. Tá bom, vou esperar que vai vir outro. Que seja feita a tua vontade. Mas muitas das vezes nós estamos o quê? Desligados. Desligados. A verdade é essa. Estamos desligados no Senhor. Temos que estar mais atentos à voz do Senhor. A palavra do Senhor vai dizendo que é em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é assim que nós temos que estar atentos a todo tempo. Os ouvidos do Senhor nos
igreja, Ele está nos ouvindo. E Ele está nessa noite aqui nos ouvindo. As suas mãos estão estendidas para nós. Basta a gente crer. Nós temos que crer no Deus que nós servimos. Nós não vimos ali a história do Paulo e Silas. Eles foram presos ali injustamente. Mas eles louvavam e cantavam. O tempo todo eles louvavam e cantavam. E ali as portas da cadeia foram abertas. Sabe por quê? Porque as mãos do Senhor estavam estendidas sobre eles. Eu pergunto, você está certo? As mãos do Senhor estão estendidas. Quando você está na tua razão, quando você está servindo mesmo ao Senhor, o Senhor não nos deixa em perigo não, igreja. Tu pode passar o que for, mas o Senhor, Ele passa comigo e contigo. Aleluia. Irmã Renata, você não sabe, irmã Renata, o que eu estou passando. Você não sabe, irmã Renata, a prova que eu estou passando. Mas o Senhor está passando contigo. E lá no final você vai cantar o hino da vitória. Mas é necessário perseverança. É perseverar até o fim. Que muitos largam no barco. Muitos não estão aguentando a luta. Porque estão fracos. É necessário se fortificar. É necessário mais uma busca da igreja. Para que a gente possa estar firme, forte. Quando vir a adversidade, vir um problema, você fica ali, ó, tu pode até balançar, mas você não vai cair. Mas o crente fraco, o crente que não busca de maneira nenhuma, o crente famoso esquenta banco, esse qualquer ventinho que vem derruba ele, tá lá estirado. E é difícil para tu conseguir levantar ele. Igreja, é momento de busca. É momento de uma busca pelas madrugadas. É momento de orar. É momento de jejuar. É momento de estar subindo pelos montes. Porque nós estamos vendo aí como é que está o mundo aí fora. É só violência. Todo dia você escuta uma história diferente. Quantos choram? Quantos estão enlutados? Quanto sofrimento. E a gente está aqui, graças a Deus. Mesmo com luta. Mesmo com sofrimento, mesmo com dor, mas o Senhor tem nos sustentado. Ele tem nos colocado de pé. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quantos enlutados, quantos perderam seus entes queridos e hoje choram. Hoje já tive notícia de 2 pessoas que morreram de câncer. É triste, igreja. É muito triste, uma doença que está matando, está acabando com o povo. Temos que orar muito, muito. É muitas enfermidades chegando para querer até parar o crente. Por isso a nossa busca é importante. Senhor, nos cobre com teu manto santo sagrado. Senhor, nós precisamos de saúde para estar na tua casa, para estar fazendo a tua obra. Mas é muito crente parado. O mundo está se acabando, o crente está com a boca aberta. Como se nada estivesse acontecendo. Às vezes a vida do crente está assim, ó, de cabeça para o ar. E ele não está nem aí. Então que a igreja venha nessa noite ficar com essa palavra. Que a igreja venha entender que as mãos do Senhor, ela está estendida sobre a sua vida, sim. Os ouvidos do Senhor estão abertos, sim, atento ao que você está pedindo. A sua petição, sim. Só que você tem que entender que tudo é no momento dele, é na hora dele, não é no meu e nem no seu momento. Porque muitas das vezes nós pedimos a bênção hoje, oramos hoje e queremos já a resposta hoje. Não é assim. Eclesiastes vem dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, no momento certo, a tua bênção e a minha também vai chegar. Que a gente venha orar mais, igreja. Que a gente venha confiar mais no Deus que nós servimos. Que a gente venha entender que Ele está conosco, sim. Ele está nos ouvindo, sim. Muitas das vezes o Senhor não usa um vaso, né? Às vezes a gente vai no culto naquela intenção de o Senhor usar um vaso para ir na gente, botar a mão, pular, rodar um mistério. Mas o Senhor fala contigo através de uma
louvor. O Senhor fala contigo através de uma palavra devocional. É só você estar ligado. Quando nós estamos ligados, nós entendemos quando o Senhor está falando conosco. É uma irmã que tem uma oportunidade, louva um hino. Você sabe que o Senhor está falando contigo através daquele louvor. Mas quando você entra na igreja desligado, pensando lá na janta que ainda não fez, pensando naquela conta que ainda não pagou, pensando naquele aluguel, aí fica difícil. Realmente fica difícil de você entender o que o Senhor está falando com você no decorrer do culto. Nós temos que entrar na casa do Senhor ligado a tudo, a cada louvor que for cantado, para que você entenda o que Deus está falando contigo. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso, igreja. E é por isso que hoje eu estou aqui nessa noite. É pela misericórdia dele, é por ele ter estendido as mãos dele sobre a minha vida, mesmo eu não sendo merecedora. Porque quando ele estendeu as mãos dele sobre a minha vida, nem cristã eu não era. Eu estava servindo a Satanás. Para você ver como é que o nosso Deus é bom. Só que o povo se engana. Deus é bom, mas ele não é bobo. O povo acha que Deus é bom, ele é bobo. Ele não é bobo. E o Senhor, ele tem um propósito em cada vida que está aqui dentro. E o Senhor tinha um propósito na minha vida. Por isso ele me tirou lá daquele lodo, daquela água suja, daquele mundo sujo lá que eu vivia. Por isso ele me parou 7 meses dentro de um hospital. Por isso, porque ele tinha um propósito na minha vida. Ele queria que hoje eu estivesse aqui pregando a palavra dele. Porque se ele não tivesse me parado, se ele não tivesse me colocado durante 7 meses dentro do leito, entre a vida e entre a morte, eu hoje não estava aqui pregando a palavra dele. É por isso que eu falo, Deus, ele não é bobo. Ele sonda os nossos corações e ele sabe quem vai continuar na presença, pastor. Ele sabe muito bem quem vai ficar e ele sabe quem não vai ficar. E ele sabia que quando ele me tirou ali daquele acidente e me jogou naquele hospital, ele sabia que eu ia ficar na presença. Tanto que eu fiz um propósito com ele dentro daquele hospital e graças a Deus, até hoje eu estou na casa do Senhor. Quando eu comecei a andar com as 2 moletas de magazine, a primeira coisa que eu fiz foi na casa do Senhor agradecer. E eu estou ali até hoje no pastor José Raimundo. Eu perguntei para ele como que eu cheguei lá. Era 2 moletas, não conseguia nem ficar em pé. Processo que eu passei. 7 meses dentro do hospital, 3 meses de fisioterapia. Graças a Deus, ali eu fui bem recebida. E eu falo mesmo, eu amo o meu pastor de todo o coração, porque ele me recebeu, ele me acolheu. E ali eu estou até hoje, 8 anos na casa do Senhor. E nunca olhei para trás e nem penso. Não sou maluca, né? De querer servir a Satanás de novo, que isso? E eu fico impressionada quando eu vejo crentes de 10, 15 anos na casa do Senhor e depois tu olha, tá lá servindo a Satanás. Na verdade, sinceramente, nunca teve um encontro com Deus. Estava dentro da casa do Senhor de brincadeira. Porque quem conhece mesmo o Senhor, quem tem um verdadeiro encontro com o Senhor, não faz esse tipo de coisa. Não entra para a igreja e depois sai para servir a Satanás. Eu não acredito num negócio desse, não. Não é possível uma coisa dessa. E é uma coisa triste, né? Você vê uma irmã ou um irmão ali dentro da casa do Senhor sendo usado e daqui a pouco tu está vendo ele sendo usado por Satanás. Então isso é triste demais. Mas sabe o que é isso? É gente que não procura libertação. É necessário uma libertação. Coisas velhas, tem que ficar para trás. Porque eis que tudo se faz novo. E é assim que tem que ser. Tudo se faz novo. E tudo se fez novo na minha vida. E graças a Deus eu não sinto falta de nada daquele mundo. Nada. Eu só me arrependo, pastor, o Senhor não ter me trago antes. Eu fico, Senhor, por que o Senhor não me trouxe para a tua casa antes? Coisa gostosa servir a Deus. E eu ficava servindo aquele Satanás doido lá, bebendo, rebolando pelo meio da rua. Que coisa terrível. Hoje em dia eu paro e penso, falei, Senhor, que vergonha, né? É uma vergonha, né? E a gente passa pelo meio da rua, a gente vê essa mulherada aí, tudo
E uma coisa normal, né? Mas a gente pede ao Senhor que venha dar uma libertação. Eu tenho 3 lá em casa também para ser liberto, né? 2 filhas mulher e um filho homem, que vivem também nessa vida aí, né? As meninas tudo regulando, shortinho desse tamanho, e acha que estão, né? Mas eu creio. Se o Senhor fez na minha vida, eu creio que o Senhor vai fazer na vida delas também. Né? Então, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu estou orando para isso. Estou orando para isso. Não desisto, não. Eu não desisto, porque eu já falei para o meu Senhor, eu ainda antes de morrer, eu quero ver os meus filhos na casa do Senhor, glorificando o nome santo do Senhor. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu amo esse Deus e glorifico a Ele todo dia, exalto o nome dEle e agradeço a Ele por tudo a cada dia. E eu creio que nessa noite, todas as maldições, todas as correntes que te prendiam ou que prendiam alguém da tua família, nessa noite, as correntes estão sendo quebradas em nome de Jesus, porque nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prevalecer. Por quê, irmã Renata? Por quê, irmã Renata? Porque nós temos um Deus que está com as mãos estendidas sobre a nossa vida. Amém, igreja? Amém? Amém. Nós temos um general, igreja. Temos um general de guerra que está aqui dentro, que está entrando em cada peleja aqui nessa noite. E esse general está com as suas mãos, ó, estendidas sobre a sua casa. Eu estou sentindo a presença gloriosa dele aqui nessa lugar. O Senhor está trabalhando na vida de crente aqui. Olha as correntes. Olha as correntes sendo quebradas ali. Olha a corrente. Olha o Senhor quebra. O Senhor está quebrando corrente aqui. O Senhor está dando libertação. O Senhor está dando cura. Porque vai ter cura, vai ter libertação, vai ter salvação na minha e na tua casa. Na baixinha, recebe isso aí, hein? Recebe isso aí. Vai ter cura, vai ter libertação, vai ter salvação, vai ter providência de Deus na minha e na tua casa. Não tem cantarábias. Irmão do andarábias. Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Vamos estar louvando, igreja? Vamos estar louvando? Peço toda a igreja louve, tá? É o general de guerra, tá? É o general de guerra tá na casa. O general de guerra tá nessa peleja aí nessa noite. Mas olha quem vem entrando, vem no meio da igreja. É o general de guerra que vai entrar nessa peleja. Mas olha quem vem entrando, destruindo todo o mal. É o glorioso poder
Eita, presença gostosa, aleluia.